todos muito bem-vindos ao nosso canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. Que bom tê-los aqui. Nós desde já agradecemos a sua participação todas as semanas aqui conosco. E hoje estamos trazendo a nossa querida Josi Miranda, que irá falar para a gente como vivenciar o Evangelho, não é? Porque a gente vive em busca de uma fórmula para a felicidade, pois ela vai dar dicas interessantes a respeito dessa fórmula que nós temos, que muitas vezes muita gente ainda não conhece. E é simples, muito simples, porque a linguagem de Jesus é uma linguagem fácil e acessível a todos. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho, porque toda semana, quando estivermos postando um vídeo, você estará recebendo. E aí nós temos muitos conteúdos, e aproveite agora nas férias, e quando tiver um tempinho, vá lá, dá uma olhada no que a gente já tem de conteúdo. São temas muito importantes e interessantes que nos fazem bem, faz com que a gente consiga se relacionar bem com as pessoas. É para isso que estamos aqui, divulgar essa doutrina maravilhosa de uma forma voluntária, sem fins lucrativos. E se você gostar do nosso conteúdo, aproveite, curta e também faça seus comentários para a gente saber o que você pensa também, ok? Então vamos lá? Oi pessoal, um abraço fraterno a todos, em especial a Val e Riana, né, que conduzem tão bem esse trabalho de evangelização. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho no coração e o quanto que esse tema me deixou feliz, o quanto que esse tema me deixou de coração alegre, né? A proposta de se estudar, a proposta de se perguntar, né, se o Evangelho de fato está em nossos corações. E o quanto que esse tema é muito oportuno, né, para o mês de dezembro, porque é um mês que geralmente nós já estamos mais propensos à reforma, né? É um mês em que todo esse espírito natalino, ele provoca em nós, né, o amor aos familiares, o amor às demais pessoas que convivem conosco. O quanto que o clima de perdão também é muito propício do mês de dezembro, né? Então, um tema como esse, em que nós vamos, na verdade, refletir e pedir ao Divino Mestre Jesus que nos ajude, né? Que nos ensine a compreender o Evangelho, mas essa compreensão dentro do coração. Então, o primeiro passo é fazermos essa pergunta provocadora, né? Ela nos provoca muito, né? O nosso Evangelho, ele está dentro do nosso coração ou ele permeia apenas a esfera superficial de nossas vidas, né? Nós não estamos aqui falando do Evangelho estudar, né, como nós sentamos sempre para estudar as obras básicas da doutrina espírita, como nós estudamos o Evangelho em si. Nós não estamos aqui falando, né, da prática da caridade que também ofertamos, né? Porque quando a gente fala desse Evangelho da caridade, quando a gente fala do Evangelho que a gente estuda, nós estamos falando apenas de 50% desse Evangelho. Na verdade, a proposta é que esse Evangelho não fique apenas em parte de nossas vidas, né? Eu vivencio o Evangelho os dias que eu estou na casa espírita, os dias que eu estou dentro do meu grupo religioso, né? Eu vivencio o Evangelho apenas em metade da minha vida. Na outra metade, eu sou uma pessoa que não propago o Evangelho do Cristo. Eu sou uma pessoa
que me melindro. Eu sou uma pessoa que dentro da minha família eu não levo a paz, eu levo a guerra. Então as pessoas não conseguem enxergar em mim esse evangelho. As pessoas não conseguem enxergar no meio em que eu vivo a fé que eu professo. Então esse tema, o evangelho no coração, ele vem justamente instigar essa reflexão, mas não é um instigar para julgar. Nós não temos a pretensão aqui de lhe colocar numa seara do julgamento, até porque quem fala é o primeiro a ouvir. À medida que a gente estuda, a primeira provocação começa em nós. Então, eu vou começar o nosso diálogo justamente falando do capítulo 51 do livro Pão Nosso, né? Ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E lá no capítulo 51, vem falando assim, de forma bem interessante, né? Não nos esqueçamos de pregar o reino de Deus aos nossos órgãos. Opa, né? Primeiro dá esse choque aos nossos órgãos, né? Os nossos órgãos têm que também ser evangelizado, né? E aí nós temos justamente essa proposta de que a partir do momento que nós adentramos esse evangelho, né, esse estudo aí de que o evangelho ele não deve só estar em nossa cabeça, né, ele deve atingir todos os nossos órgãos, e quando ele está só na nossa cabeça, ele passa por um problema muito difícil, que nós estamos vivenciando no mundo contemporâneo, né, que são as discussões, né, teológicas. A gente chama das inquisições contemporâneas. O Twitter e outras redes sociais, né, elas foram invadidas por juízes, por verdadeiros juízes das mídias, né? São pessoas que discutem a teologia do cristianismo, né? Que se colocam ali como verdadeiros inquisidores digitais. Claro que a gente também precisa citar, né, as diversas guerras que existem, diversos conflitos que ainda existem no meio religioso, né? As pessoas, elas propagam o ódio, né? As pessoas, elas pegam o evangelho do Cristo, que é um evangelho de uma grandiosidade, de uma perfeição, de um amor puro, e eles deturpam esse evangelho justamente para propagar o ódio, para propagar ao que nós chamamos de inquisições cristãs, né, contemporâneas. Quando você se utiliza das redes sociais para difamar, quando você utiliza essas redes sociais aí para exacerbar o ódio que você tem dentro de você, e você se esconde atrás de uma Bíblia, conhecimento teológico, para propagar o ódio. Então, o capítulo 51 do livro Pão Nosso vem trazendo esse alerta para que os nossos olhos sejam olhos que propaguem a luz, né? O próprio Evangelho do Cristo, ele vem dizer, né, de forma perfeita, assim, que quando seus olhos são bons, o seu corpo é luz. Quando seus olhos são maus, o seu corpo é de trevas, né? Então, quando eu enxergo a vida, quando eu enxergo as outras pessoas com o olhar do cristianismo puro, com o evangelho de Jesus, eu propago a luz, eu propago a paz, né?
vamos relembrar uma parte do Evangelho que Jesus ele vai almoçar com os publicanos e os fariseus atacam o Cristo, né? Por isso. E Jesus vem dizer o seguinte, os sãos não precisam de médicos, né? E a gente precisa ter muito isso dentro de nós. Os sãos, nós não somos, em hipótese alguma, os sãos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, passando pelo momento de transição planetária, mas ainda precisamos dessas provas e expiações. Então, Jesus é para nós, né? Paulo, na primeira epístola, ele vem dizer, nós somos o corpo do Cristo, né? Nós devemos ser sãos. Nós devemos propagar em todos os nossos atos esse evangelho redentor, né? Vamos relembrar em que ainda nesse capítulo 51, que ele vem se enquadrando aí, né? Justamente com o sermão do monte que eu falei anteriormente, né? Os olhos são a candeia da alma. Os olhos bons trará a luz, os olhos maus trará a treva, né? Então, os nossos ouvidos também devem ser extintores do mal, da maledicência, né? Nós não devemos nos colocar nessa situação. Então, quando nós colocamos que o evangelho do Cristo, né? Nós vivenciamos ele deverá ser na sua integralidade do ser, servindo a Deus, trazer a boa nova nos pensamentos e ações, onde guardamos o coração, aí onde guardamos o coração, aí está o nosso tesouro. Então, esse momento de reflexão, que nós possamos tirar o evangelho de metade da nossa vida e que possamos trazer ele para a integralidade do nosso ser. Muita paz, muita luz e um feliz 2022 a todos.